Olá, gente. Eu me chamo Milena Vega, sou graduada em Psicopedagogia pela UFPB e atualmente estou no mestrado em Linguística pelo ProLing, pela UFPB também. E o trabalho de hoje, se apresentado, ele tem como título a neurociência como base para a implementação de estratégias com alunos com TDAH e se trata de um relato de experiência. Bom, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, ele vem sendo estudado e reconhecido desde o início do século XX, e ele é um dos transtornos que são mais observados em crianças, principalmente na idade escolar. Além disso, o TDAH, ele também se apresenta em 3 subtipos. Nós temos o subtipo predominantemente desatento, hiperativo, e também o misto, que seria justamente a junção da desatenção com a hiperatividade, Então, alguns autores e pesquisadores, como Barclay, Coutinho e Cunha, eles consideram o TDAH como um transtorno de comportamento, Como eu falei, a questão da agitação psicomotora, da hiperatividade, eles permeiam a vida da criança ou do adulto também, tanto na parte socioafetiva, profissional e principalmente a parte do desenvolvimento escolar. Já quando a gente fala da questão das práticas pedagógicas, da neurociência, a gente entende então que o papel do professor ele é muito importante nesse desenvolvimento. Então, na intenção de alcançar esses objetivos de desenvolvimento, é necessário que os profissionais de educação eles tenham conhecimento e capacitação contínua para melhor organizar as suas aulas e irem conduzir as suas práticas pedagógicas de uma forma mais inclusiva. E a neurociência ela pode nos ajudar dessa forma, uma vez que ela estuda o sistema nervoso e o cérebro e as suas complexas estruturas mentais que estão envolvidos nesse processo de aprender, Então, compreendendo como funcionam esses processos cognitivos a partir da neurociência, se torna de fato um desafio para os profissionais de educação. E também para tentar encontrar práticas pedagógicas realmente que, à luz da neurociência, há uma funcionalidade. Então, a gente encontra atualmente diversas literaturas que avaliam alguns métodos de ensino e aprendizagem, como mais efetivos, que seria a questão das metodologias ativas e da aprendizagem baseada em projetos. Então, elas podem facilitar, de fato, na trajetória para o desenvolvimento cognitivo dessas crianças, visto que a multiplicidade do cérebro, tem a capacidade de traçar essas rotas alternativas a fim de adaptar o conhecimento. Então, quando a gente tem uma aprendizagem que ela é mais ativa, que ela é mais envolvente, que ela realmente envolve colocar a mão na massa, consequentemente, a gente vê que haverá um ganho maior nesses alunos que possuem algum déficit de questões comportamentais. Então, a aprendizagem está relacionada a essas estruturas mentais. Quando a gente envolve o processo de aprender, ele é um processo de plasticidade cerebral, que possibilita justamente as transformações a cada novo estímulo, a cada nova informação. Então, diante disso, a gente levanta uma problemática que seria como a neurociência ela contribui na prática docente inclusiva de escolares com diagnóstico de TDAH. E nosso objetivo geral é evidenciar como os conhecimentos neurocientíficos eles subsidiaram as práticas docentes de forma assertiva na inclusão dessas crianças com TDAH, com diagnóstico de TDAH, durante o ensino fundamental. Especificamente, a gente quer identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos professores, caracterizar os perfis das turmas, evidenciar os correlatos da neurociência e o processo de ensino e aprendizagem e também avaliar as estratégias e metodologias mais eficazes para a inclusão dos escolares com TDAH. Bom, o presente estudo trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva, do tipo qualitativo, os dados eles são analisados de forma qualitativa por ser justamente um relato de experiência. E a amostra, se referiu a professores do 5º ano, dos anos iniciais de ensino fundamental, de uma escola de rede privada de ensino, realizada em João Pessoa, na Paraíba. A intervenção, esses momentos de observação, eles duraram cerca de 6 meses. Para a gente coletar os nossos dados de forma qualitativa, foram utilizados alguns questionários semi-estruturados no Google Forms para rastreio mesmo, identificar quais eram as principais dificuldades dos professores, além do autorrelato dos professores também durante as nossas oficinas, a observação em loco, ou seja, nós estávamos justamente na escola por 6 meses, observando e acompanhando o desenvolvimento tanto dos professores no seu manejo pedagógico, como também no desenvolvimento de aprendizado das crianças com TDAH. A gente utilizou os documentos escolares, boletim, os registros pedagógicos, para verificar realmente se haveria mudança ou não. Foram realizadas, então, como intervenção 3 oficinas com os professores. A primeira delas teve como temática, como nós aprendemos sobre a perspectiva da neurobiológica, a segunda, desvendando o TDAH, e a terceira, as metodologias ativas e aprendizagem baseadas em projetos. Então, a gente verifica que, inicialmente, a gente traz essa parte mais de conhecimento neurocientífico, depois a gente entende como o TDAH se apresenta, quais são os sintomas, quais são as características, e entendendo sempre o porquê, porque isso é super importante para os professores realmente entenderem essas características dos seus alunos. E, por último, vias, de fato, que podem ser aplicadas e que foram aplicadas pelos professores. As vivências contaram com um acompanhamento psicopedagógico, como suporte, e também verificação das práticas inclusivas, sempre em parceria com os professores. Essa é uma das imagens, essa sou eu aqui, a gente falando sobre o manejo pedagógico, de aprendizagem, foram uma das imagens de uma das oficinas. E as oficinas sempre atrelavam o teórico e também a questão da prática, E como resultado de conclusão, então a gente verifica que inicialmente os professores tinham mais dificuldade para compreender os déficits inerentes ao transtorno. Então, realmente, na área de conhecimento dos professores, normalmente sabe-se que afeta a atenção, que afeta a questão da hiperatividade, de uma agitação psicomotora, mas não se entende os comprometimentos cognitivos que existem por conta do TDAH, Então, eles não tinham essa compreensão. Além disso, também, eles não conseguiam manejar os comportamentos dos seus alunos,
essa pesquisa ela não tem um enfoque de manejo comportamental, porém é um fato interessante a ser pontuado, pois é necessário que se entenda como lidar de fato com esses comportamentos na prática e na diária de uma sala de aula. Eles também não tinham muita ideia de como implementar aulas e métodos mais inclusivos. Parecia ser algo distante. E no decorrer da implementação das oficinas, dos debates, das discussões, a gente desmistificou isso de que de fato não é um bicho de sete cabeças, né? Óbvio que a inclusão, ela é um mundo e um processo, mas é possível ser feito. Então, eles conseguiram entender um pouco disso também. Então, à medida que os docentes eles se equiparam destes entendimentos, eles realmente conseguiram adotar práticas pedagógicas à luz da neurociência, eles conseguiram ter um olhar sensível sobre o seu aluno. E isso é o mais importante, né? Então, consequentemente, houveram mudanças significativas dos alunos com TDAH quanto à motivação, o engajamento e também o aprendizado. Então, foi identificado, né, que a metodologia mais favorável foi a questão da metodologia ativa da sala de aula invertida, onde os alunos eles pegavam conteúdo de forma antecipada para posteriormente ser debatido em sala de aula. Então, essa previsibilidade do aluno chegar em sala de aula já tendo noção do que vai acontecer, do que vai ser estudado, do que vai ser debatido, fica de uma forma mais concreta para que o aluno ele aprenda e consiga se expressar e até tire as suas dúvidas de uma forma mais assertiva. A rotação por estações também, justamente, é um fator muito interessante porque possibilita ao aluno, principalmente que tem essa agitação motora, dele poder permear pelos grupos. Então, ele pode ser esse mediador entre os grupos, né? A rotação por estações preza por isso, é um conhecimento que ele é destrinchado em blocos, em toda a turma, e cada estação vai tratar de uma problemática que pode ser debatido, e o aluno com TDAH ele pode permear por todos os grupos, ou ele pode encabeçar um dos grupos também, dependendo do perfil desse aluno, e torna de fato a aprendizagem mais palpável, né? Então ele consegue se envolver, mas ele consegue se engajar melhor nessas atividades. Além disso, a aprendizagem baseada em projetos também demonstrou ser favorável, uma vez que o aluno ele surge realmente de uma problemática. Então eles, dentro do conteúdo de forma interdisciplinar, professores eles trabalham realmente nessa interdisciplinaridade, abordar determinado tema. Por exemplo, um dos temas foi a sustentabilidade. Esses temas são da própria escola, não foi trazida por nós, mas são de fato, foi algo mais real da própria vivência escolar. Então uma das abordagens foi a sustentabilidade. E dentro desse projeto eles precisavam desenvolver a parte teórica, entender dentro das disciplinas de português, de história, de geografia, eles construíram algo nisso, e a culminância foi justamente eles mostrarem coisas que eles criaram a partir disso, mostrar a visão deles a partir dessas problemáticas que são cotidianas, que são da vida. Então, criar projetos com início, meio e fim traz realmente essa vivência, né? E consequentemente, uma aprendizagem mais explorar os espaços, diversos espaços de aprendizagem. Quando a gente fala de espaço de aprendizagem, a gente justamente consegue direcionar, por exemplo, hoje a gente está com um projeto de sustentabilidade na disciplina de geografia e nós vamos para a horta, sabe? Então, explorar os ambientes da escola, os espaços da escola. Hoje é português, a gente vai utilizar a biblioteca para tratar de textuais, desenvolver alguma coisa voltada à sustentabilidade com atendimento do laboratório, na disciplina de ciências, ou até mesmo no pátio. Então, de fato, de explorar ambientes além da sala de aula. E isso é muito positivo para quem tem TDAH, justamente porque eles têm uma atenção sustentada mais reduzida, né? Muitos deles não conseguem passar, de fato, uma manhã inteira dentro de uma sala de aula. E aí, explorar esses espaços de aprendizagem auxiliam bastante para realmente tornar o ensino mais inclusivo e mais acessível. Com isso, faz necessário, de fato, que cada profissional, que os professores, eles sempre estejam revisando as obras especializadas, né, sobre essa temática, para fortalecer ainda mais a prática deles em sala de aula, além do desenvolvimento do processo de aprendizagem dos seus alunos, né? A formação continuada ela é um fator muito importante, justamente para equipar os profissionais desse conhecimento e de práticas realmente mais inclusivas. Frequentemente, né, a literatura ela faz essa associação do TDAH ao baixo rendimento escolar, a repetências e a evasão escolar. Então, é pertinente, é urgente buscarmos soluções, né, para essa problemática, justamente com o objetivo de assegurar esses direitos educacionais que já existem na legislação brasileira, né? A gente temos leis que envolvem justamente essa questão da inclusão da pessoa com TDAH, além de fornecendo tanto o acesso como também a permanência nas instituições escolares. Essas são algumas referências e nós agradecemos a atenção.